Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós também estamos no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcast favorito. Todos os nossos episódios estão lá disponíveis para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Dãozinho, pelo poder da lua eu vou punir você. E Marcelo Miranda. Olá, seus prateados encapuzados. Sim, amigos, estamos aqui para poder cumprir uma promessa que fizemos lá no Pilha, que nós falamos sobre as versões disponíveis por aí dos Batman, né, dos mais variados personagens inspirados pelo Homem-Morcego, e devido também à estreia da série do Cavaleiro da Lua, nós vamos falar dele, que é o Batman branco da Marvel, né? Então, vamos falar um pouquinho das suas origens, de títulos e como ele está hoje em dia, qual o status dele hoje em dia, como um preview para essa série que tão aguardada que vai estrear essa semana no Disney Plus. Então, Marcelo Miranda, conte-nos um pouquinho da origem do Cavaleiro da Lua. Pois é, a origem dele eu vou deixar para depois, porque é trabalhosa, né? Mas a primeira aparição do homem se deu na capa da edição número 32 de uma série mensal da Marvel, pouco lembrada e pouco gostada hoje em dia, chamada Werewolf by Night, né? Lobisomem pela Noite. Saiu no Brasil um volume da coleção histórica Marvel, reunindo as primeiras edições, chamado O Lobisomem Ataca, né? Era uma série bem inferior a uma similar que tinha na mesma época, né? A Tumba de Drácula, essa muito melhor, mas durou bastante tempo. A do Lobisomem ainda não seja muito quista. Inclusive, da Panini nunca mais lançou outros volumes, porque, segundo disseram, não vendeu o primeiro. E aí, na edição 32, a gente tem a aparição, logo na capa mesmo, né? Já com o nome do Moon Knight, ou Cavaleiro da Lua, como ficou no Brasil. E na primeira página da história, ele já tá dando um cacete no lobisomem. Então é um personagem que já para colocar o protagonista em perigo. E aí, nessa primeira história, a gente tem indícios de quem é esse personagem que foram pouco aproveitados. Então é curioso porque ele aparece nessa edição e na seguinte, né? Então ele tá em duas edições, eu não falei o ano, foi 1975. Então ele aparece na 32 e na 33 do Werewolf by Night. E ele é um mercenário, né? Um matador de aluguel contratado pelo grupo de vilões do comitê. E aí eu não vou falar muito sobre essas histórias, porque elas estão relativamente fáceis de ler na coleção histórica Marvel, Paladinos Marvel, mas tem um trecho que um cara do comitê, um dos bandidos, né, ele descreve o Cavaleiro da Lua logo no começo. E aí ele diz, abre aspas, mercenário, veterano de 3 guerras africanas, 5 revoluções sul-americanas, breve flerte com a CIA, especialista em armas, versátil praticante de virtualmente todas as artes marciais, ex-lutador, oficial da Marinha por 8 anos até surrar um tenente, quase até a morte, etc. Fecha aspas. Então, é um belo currículo, né? belíssimo currículo. Então a gente tem aqui uma espécie de apresentação desse mercenário, né? Isso já depois dele ter dado umas porradas no lobisomem. Então ele é um grande perigo. E por que que ele é? Aí entra a curiosidade, né? Por que que ele é daquela cor e com aquela roupa? Porque ele é prateado para enfraquecer o lobisomem, né? Todo mundo sabe aí a lenda do lobisomem, de que eles são frágeis à bala de prata e à própria prata. Então o Cavaleiro da Lua nada mais é do que um ser prateado cheio de traquitana, estilo Batman, para poder enfraquecer os poderes do lobisomem. Uma última curiosidade dessas primeiras histórias dele não, né? Do lobisomem que ele aparece, duas curiosidades. A primeira é que essa roupa ela é dada para ele, para esse mercenário, Mark Spector, pelo comitê. É uma roupa provida
pelos seus empregadores. Então ele não é um cara que bolou essa roupa, não. E o segundo é que no final da história, né, na segunda edição em que ele aparece, ele descobre, né, que o lobisomem é uma vítima, de circunstâncias, perseguido, é um injustiçado, ajuda ele a escapar dos bandidos e vai embora tirando uma onda ainda, né? Segue a sua vida aí, lobisomem, que eu vou seguir a minha e ponto final. Um ano depois, né, os editores da Marvel, né, o Marv Wolfman e o Len Wein, lendários, eles resolveram trazer o personagem de volta e ele aparece em 2 histórias da Marvel Spotlight T6 já em carreira solo e é onde são apresentados pela primeira vez as identidades dele, só que ainda sem transtorno mental. Ele é só um cara, a vida dele em 3 identidades para poder entrar descobrir as tramas, desvendar os crimes, ele já é um pouquinho mais heróico do que era, ele já não é aquele mercenário do lobisomem. E, claro, né, o personagem realmente caiu num certo popular e um tempo depois ganhou revista própria, que também é publicada no Brasil. E depois disso, né, depois dessas aparições especiais, ele teve um título próprio que foi onde realmente ele fez sucesso, né, Maurício? Pois é, na verdade ele teve algumas aparições antes disso em alguns gibis, né? Ele foi um personagem assim que fez um relativo sucesso, tanto entre os editores e escritores da Marvel, né? O pessoal ali da redação, quanto entre os fãs. E um desses editores ficou lá tentando capitanear a ideia do gibi mensal dele, que foi o Ralph Macchio. Já disse de outras vezes, vou dizer de novo. Não confundir com o Ralph Macchio de Karate Kid, não é a mesma pessoa. Eu achava que achei por um bom tempo que é. Aí Inclusive você numa. pensou, aí hoje em dia tem gente achando que ele largou a Marvel e foi fazer essa série, né, da É, Netflix, pois é. revivendo o nosso amigo Daniel LaRusso. E largou a Marvel porque os quadrinhos estão acabando, né? Sempre tem essa Isso, o que teoria. bomba, afinal de contas, o que bomba hoje é série de streaming. Então ele foi Isso. fazer série de streaming. Cobra Kai. Excelente série, inclusive. Mas Sim, sim. o Ralph Macchio ficou fã do Cavaleiro da Lua, começou a empurrar ele aqui e ali. Ele apareceu no gibi dos Defensores, ele teve uma participação ali no gibi do Aranha, o segundo gibi do Aranha nessa época, né, que é o espetáculo Spider-Man, que foi o meu primeiro contato com o personagem. Aqui saiu numa teia do Aranha, uma historinha bem legal que envolve a magia Eu com comigo, 2G, né? sem dúvida nenhuma, foi o primeiro contato meu também com o Cavaleiro da Lua, nessa revista. Olha aí. E aí apareceu Marvel 2 in 1 também. E aí ele vai e ganha antes, Marcos, do seu gibi mensal, uma história de backup num gibi do Hulk, chamado Hulk Magazine, que é um gibi em formato magazine, né? Aquele formato maiorzinho, meio tabloide. E meio ou tabloide, não sei dizer, não sou especialista nisso. E é um gibi que tinha um tratamento diferente, com uma colorização bem bacana, esse formato maior e tudo mais, por conta do sucesso do Hulk na série de TV. E aí você tinha as 25, 30 páginas com a história do Hulk no carro-chefe, né? E uma história de backup. E ele aparece ali 7 a 10 edições, né? Uma mini saga primeiro ali com um ataque a alguns terroristas que estão tentando explodir uma bomba, aquela coisa bem de terroristas, de russos, de Guerra Fria e fim de mundo. É um tema bem final dos anos 70, 80, até que ele, enfim, aparece na sua mensal. Essas histórias de backup do Hulk são apenas dele, na última, inclusive, é bem divertido porque a última edição do Gibi, então eles fazem um crossover do Hulk com o Cavaleiro da Lua e eles se encontram sem se encontrar na história, né? Você vê a história dos dois pontos de vista sem os personagens se encontrarem necessariamente. Já é pelo Sienkiewicz com o Doug Moench escrevendo, e aí faz sucesso. O Ralph Macchio pega esse sucesso, né? Na época não tinha comentário de Twitter, mas tinha cartinhas dos fãs e tudo mais. Eles disse, aqui, vamos botar pra frente essa mensal aí, porque tá fazendo sucesso, e vamos chamar o Mante e o Sienkiewicz que fizeram essas histórias, e aí segue. A gente vai ver ao longo dessas histórias aí ele transicionar, né, pro personagem que a gente acabou conhecendo mesmo, o Mark Spector, que sofre um acidente, quase morre e tudo mais. Muda o visual dele. No começo ele tem, desde essas histórias que o Marcelo falou, até começar esse gibi que ele tem aquela capa curta, né, com a ponta da capa grudada nos braceletes dele, mais ou menos como é a da Tempestade dos X-Men, no comecinho. E aí ele ganha a capa maior, que é aquela capa em formato de lua crescente, ganha todo o background, né, ele já tinha o francês, que é o alfa de ninja dele,
É uma mistura de Alfred com Chip do Justiceiro, né? Isso. E ele tem o helicóptero, no começo é só um helicóptero, depois tem o helicóptero Lua, né? Esqueci a nave Lua, tem um nome específico lá pra nave dele, que é silenciosíssima e o francês está sempre consertando ela. Sempre que o francês aparece na história, ele está debaixo da nave lá consertando. E a loura Femme Fatale, Marlene, né, que está sempre semi-nua e disposta a ajudá-lo e correr perigo por ele, porque ela ama o Steven Grant, uma das personas dele, né, e ela sabe da história toda. A princípio, a gente tem ele morando numa mansão, como o Batman, né, a gente comentou isso já no outro programa, e tem o seu Alfred, que é o francês, e ele tem um mordomo mesmo, que sabe das histórias todas, tem uma cozinheira, pelo menos tem um staff todo ali que sabe da identidade secreta dele e tudo mais, e todo mundo é conivente com aquilo, ninguém conta pra polícia nem nada, não. Aí, quando a gente tem a mensal, isso vai ser desenvolvido melhor, vai ser explicando, né, quem são as personas dele. Ele é o Mark Spector, um mercenário que fez isso tudo aí que o Marcelo narrou no comecinho. Ele cria as personas para atender às necessidades do Cavaleiro da Lua, o Steven Grant, que é um milionário que vai permitir a ele acesso a não só a recursos, né, financeiros, mas acesso à alta sociedade, a festas, as fofocas aqui e ali, de quem está traficando o quê. Muito, muito se via nas histórias naquela época de tráfico de drogas em... Porra, perdi o nome. Tráfico de drogas em peças de arte, em leilões, essa coisa toda que a gente cresceu lendo, né? Que é o supra-sumo da época, e esse Steven Grant vai ajudar ele nisso. E ele ainda tem a terceira persona, que é o Jake Lockley, que é um motorista de táxi, bem fanfarrão, baiguento e tudo mais, que vai rodar ali pela noite, vai conhecer gente, vai estar em cima da ação, né? Tanto que o uniforme do Cavaleiro da Lua fica no porta-malas do táxi. Eu fico imaginando, se ele pegar um passageiro com mala que for botar lá embaixo... Ou então pegar um ali no supermercado carregando compra, né? Que roupa branca é essa aqui? Não, é um saco plástico aí, ignora isso. E fica dobradinha mesmo ali, não tem uma sacolinha nem nada, fica largada no porta-malas. E aí, esse Jake Lockley vai acabar sendo uma pedra fundamental aí para expandir o cast, né, de personagem, porque ele vai estar sempre tomando café lá nas paradas dele, entre uma corrida no bar da Jenna, que é uma mulher negra, mãe solo, mãe solteira, com 2 filhos, que sempre que o Jake chega lá, e aí, Jenna, como é que estão seus filhos? Ela fala que eles estão dando trabalho na escola, que eles têm que estudar mais, e isso e aquilo, até que eles finalmente aparecem lá adiante, e também se tornam, né, olhos e ouvidos do Cavaleiro da Lua, pelo campus do colégio deles, da faculdade que eles vão, e tudo mais. E um sem-teto, né, não é bem um mendigo, ele é um sem-teto, que vai proporcionar algumas histórias muito interessantes, e é o principal informante dele, que é o Crowley, que é um idoso, largando vícios e tentando sobreviver lá, com uma história de família bem complicada, um filho que se torna assassino e o Cavaleiro da Lua vai perseguir depois. Enfim, há uma série de coisas aí que o Monte e o Sienkiewicz vão explorar depois. Tem muitas histórias divertidíssimas. Eu adoro essa fase, eu não tinha lido, eu fui ler quando a gente falou, né, pô, vamos gravar sobre o Cavaleiro da Lua, tá vindo a série aí e tudo mais, e me apaixonei. Eu já gostava do personagem, aquele personagem que a gente nunca leu muita coisa, mas tem a simpatia, né, e agora, então, eu gosto mais ainda do personagem, e eu lamento muito, porque o que a gente vai falar daqui em diante pouco explora esses elementos muito legais que a gente tem aí, tanto de herói, quanto de espionagem, quanto de temas bem urbanas mesmo, né? O cara do táxi indo atrás das informações para depois jogar para um boato na boca dos mendigos e dos moradores de rua para investigar se tem um vampiro mesmo rondando ali, quem é o cara que tá roubando os bancos, enfim. Tem toda uma parte detetivesca também na história, que ele vai usando os informantes e deduzindo coisas. Ele não é brilhante como o Batman, ele não tem essa coisa toda de dedução e tudo mais, mas é um personagem inteligente e que usa muito bem esse background todo aí que se perdeu, né? Acho que muita gente que escreveu ele depois nunca leu essa fase. É verdade. E você falou das personas dele, mais recentemente, num título que a gente vai falar um pouco mais pra frente, ainda apareceu o Senhor Lua, né?
que Não, acaba sendo não. mais Não uma queime a pauta. uma personalidade, não queime a pauta, né? deputado. Não me pauta. Não, é só mais uma personalidade dele, né? Mas Mas uma a gente assim vai como a falar mais. personalidade que nós vamos falar também do Homem-Aranha, Hulk, mas isso aí, né, é vergonha alheia. Assim. Eu só queria pedir, Marquito, desculpas aqui à nossa fiel audiência. Eu cometi uma gafe totalmente feia que pode me retirar a minha carteirinha de jornalista e logo de presidente, que eu não dei o crédito para os criadores do Cavaleiro da Lua. Você me perdoe. É verdade, é Vou verdade. aqui Redima-se, Vou me Marcelo redimir, Miranda. vou me redimir. Atenção, o Cavaleiro da Lua apareceu na Werewolf by Night com roteiros do grande Doug Moench, já foi citado pelo Maurício porque ele vai escrever a mensal a partir de 1980, e desenhos do Don Perlin e do Al Milne. Estes são os nomes da turminha que criou o Cavaleiro da Lua lá na primeira aparição, ok? Mas vamos falar de quando ele ficou realmente famoso, que o Maurício já comentou um pouquinho, que é justamente nessa mensal, Bill que é escrita Sienkiewicz desenhando o bicho, hein, pelo rapaz? Doug Moench e desenhada pelo incrível e morador ali provavelmente ele tem uma casa ali na Bahia, né? Bill Sienkiewicz, porque todo evento ele tá aqui no Brasil, Rapaz, então ele é local já. O homem é monstro. E você vê, né? É difícil Meu a gente amigo. encontrar. Ele, inclusive, quando vai ali a Recife, ele fica na casa do Maurício, hospeda lá. É verdade. Mas é difícil a gente encontrar a revista que o Sienkiewicz desenhou mensal, né? É um negócio muito fora Sim. da nossa percepção e de repente, né? E assim, nesse começo lá nos anos 80, talvez começo de carreira do Sienkiewicz, o traço dele já era bastante estilizado, mas ainda não era o que é hoje, né? Então, era até um pouco mais simples para ele fazer manter uma regularidade numa revista mensal do que com o traço que ele tem hoje em dia. Ele fez mensal dos Novos Mutantes durante muito tempo, né? E fez essa também do Cavaleiro da Lua, né? Se você pega o traço dele, de fato, assim, estilizado mas é uma muito mais próxima de um Neil Adams, por exemplo, que é a referência de sua época, né? Eu não gosto de dizer assim, é o Jim Lee de sua época, é isso, é aquilo, é uma referência de sua época, né? Assim como todo mundo imitou, de fato, o Jim Lee, imitou o Rob Liefeld, imitou tanta gente nos anos 90, como agora, mais recentemente, a gente tem outras pessoas, o Pepe Larraz, que a gente fala sempre, que não deixa de ser uma referência, que já segue uma coisa bem ali do Stuart Immonen, enfim. O estilo dele é bem uma coisa do Neil Adams mesmo, um pouco mais sujo, acho que o Claude Jensen ajuda nisso também, né, de colocar mais detalhes, mais sujeira mesmo, a sujeira não no sentido de ruim, vocês sabem que eu não sou nada fã do Jensen, mas eu reconheço as poucas qualidades que ele tem, e uma delas é isso, quando ele pesa na arte final, você vê que é ele que está finalizando, e dá uma característica boa. Isso quando ele não quer desenhar o que o desenhista fez, né, e ficar aquela cagada que ele faz. Mas, ele vai estilizando aos poucos, parece que ele vai se soltando mesmo aí, e aí vai chegando perto do que a gente vai ver depois lá ele fazendo no Novos Mutantes, que é já aquela coisa mais psico mesmo, e de fato não tem como ele fazer esse tipo de arte numa mensal. A gente vai ver uma Electra Assassina, por exemplo, ele experimenta nas páginas, né? Ele desenha e pensa, o que é que pode ficar legal aqui. O cara é um artista plástico, ele não é só um desenhista de gibi, né? Porque ele colava texturas, colava pano, tudo mais, e conseguia ter uma sacada boa de como aquilo ia sendo impresso para a tecnologia da época, porque uma coisa é você imprimir hoje em dia, né, que escaneia e tudo mais, faz mil tratamentos, naquela época que é uma impressão que inclusive tirava muito da qualidade do traço. Então, não tenho nem como elogiar mais o Sienkiewicz, depois de tudo que eu já falei dele ao longo desses pilhas todos, mas o traço dele aqui, a narrativa, os detalhes dele, a ambientação da Nova York, aquela Nova York suja, aquela coisa bem filme daquela época mesmo, sabe? Tá sempre a rua molhada, a Nova York dizia-se, né, que nessa época era muito suja, fedia, muito lixo nas ruas, isso tudo está presente na história, a ambientação é sensacional, faz parte também da história ali. Pois é, a gente falou, mas faltou também uma coisinha a gente falar, né, da ligação do Cavaleiro da Lua com o deus egípcio Khonshu, né? A gente acabou não falando sobre isso, a gente fala dessa parte mais urbana do personagem, mas ele tem uma ligação mística, e pelo que a gente viu nos trailers da série,
aparentemente é a parte que vai ser mais explorada, né, nas séries, essa ligação E mística, essa né? ligação mística só aparece na série mensal em 1980, né? Nas aparições esporádicas dele anteriormente não tem. Então eu imagino que a série de TV vai pegar daí, mas talvez, né? A Marvel adora fazer. Vai lá dar as piscadinhas de fanservice, histórias, mas certamente o Cavaleiro da Lua que importa pra série é dessa mensal do Sienkiewicz pra frente. O que Sim, é, o sim. que é E impressionante, né? A gente achava que seria uma coisa muito mais próxima do Ellis, que é o que a gente vai falar a seguir. Mas tem algumas coisas aí do material original mesmo, dessa cura, que eu gosto e não gosto. Eu gosto porque foge de um padrão de herói, assim, não é só ele ter as personalidades, mas eu acho que quando batem o martelo, se ele é louco mesmo, ou se aquilo existe, aí pra mim perde um pouco a graça da coisa. Recentemente a gente viu aí, né, o Cavaleiro da Lua vencer os Vingadores todos, a mando do Khonshu, e o Khonshu quer dominar a Terra. E sei lá, cósmico demais pro Cavaleiro. Eu preferia que ele fosse um personagem que, ainda que tivesse essa ligação sobrenatural, muito mais pé no chão, né? Um Constantine Ninja, por assim dizer. Que não é bruxinho, né? Não, Constantine soltando magiazinha da mão, com aquele vitral na mão que o Dr. Estéreo faz nos filmes, e aquilo, nossa, Constantine 952. É Constantine e Harry Potter. Marquito gosta, né? Marquito Ah, Spector. alguém tem que comprar, né? absurdos. Bom, depois dessa série clássica ali dos anos 80, ele teve algumas outras séries, né, aqui e ali, alguns títulos com mais ou com menos duração. Teve ali um volume 2 que foi escrito pelo Chuck Dixon, né? Então, outro escritor que também fez história ali no Batman, ele também escreveu uma mensal ali do Cavaleiro da Lua, que é o Mark Spector, Moon Knight. Ele foi membro dos Vingadores da Costa Oeste, né? Ninguém lembra, mas ele, quando era escrito pelo Steven Englehart, e aí ele também, quando o John Byrne volta pro título, né, ou reassume o título, ele tira o personagem do grupo, né? E depois o Doug Monte volta pro título, né, numa minissérie, né, escreve ali outra minissérie do Cavaleiro da Lua. Teve outra também com o próprio Monte e o Mark Teixeira desenhando, né? E aí a gente veio para a retomada do personagem, foi quando ele voltou a ser publicado aqui no Brasil, que saiu aqui naquela revista Marvel Action pela Panini, que é a série que é escrita pelo Charlie Huston e desenhada por um dos desenhistas favoritos do Maurício Dantas, o David Finch, né, Maurício? Nossa senhora. Olha, isso é ruim da capa até o prego. Eu não diria ruim, eu diria massa velho ao extremo. Eu não Não, sei se eu diria ruim. o Houston tenta ser um Alan Moore no Cavaleiro da Lua, né? Porque ele faz um negócio complicadíssimo. Ao mesmo tempo, ele tem que ser massa velho. Isso aí é 2006, né? Atualiza, né, o Cavaleiro da Lua, ele é veterano da Guerra do Golfo, né, foi quando ele encontrou o Khonshu, né, Isso. e ele deu os poderes pro Cavaleiro da Lua. Eu gosto muito de uma das representações, eu não sei se é uma coisa antiga ou se começou aqui, que é aquela representação do Khonshu também com aquela máscara de médico da idade negra, né, da peste negra, com aquele bico de corvo, sei lá, bico de pássaro. Eu acho bem legal isso. Não, visualmente, assim, a coisa massa velho pega, né? O que funciona. Inclusive, a gente tem aquela capa que é famosa, né? Foi capa da Marvel Action aqui, que é ele na lua. A Marvel Action 1 ainda. Capa dele na lua, assim, todo voado, e aí aquele monte de Ashura, aquela coisa bem. Aquele. Enfim, não sei nem o que dizer daquilo. Você vê tanta informação que você só consegue processar o massa velho mesmo daquilo, e aí vai ler o gibi. Só que a coisa não vai para lugar nenhum, não funciona nada, ainda me traz de volta aquele Bushman, né? Como você tava falando, o Bushman é o personagem que o mata, ou tenta matá-lo na série original, né? Porque já é uma maluquice essa origem, porque
ele tá como mercenário, ele acaba se juntando a esse Bushman junto com um francês, né, contratado lá. Esse Bushman vai invadir um terreno arqueológico, um sítio arqueológico e a Terra das Riquezas lá, e o Mark Spector tá achando que vai só acompanhar aquilo ali, o cara vai roubar as coisas e vai embora. Só que o Bushman chega matando gente, ameaçando. O arqueólogo lá principal é morto. Ele tá com a filha, né? Porque afinal de contas é muito comum você pegar sua filha adolescente ou jovem adulta e levar pro outro lado do mundo, porque não deixa ela sozinha em Nova York. E aí ele morre, a filha vê o Bushman matando o pai e o Mark Spector não fazendo nada, mas aí ele surta e diz assim, não, a gente não tá aqui pra matar gente, sei o quê. E aí o Bushman mata ele também, e é quando ele é ressuscitado pelo Khonshu e se torna o punho, né? The Fist of Khonshu, o cavaleiro dele, o avatar dele na Terra. E acaba que essa é a Marlene que viu o pai morrer, né? Que acaba se tornando a parceira do Cavaleiro da Lua lá. A Lua é gostosa seminua, sempre disposta tanto a transar com ele, porque sempre tem alguma referência a ela, doida pra transar com ele. Ele não pode porque tem que salvar o mundo. E esquecendo completamente do seu passado, filha de arqueólogo, viu o pai morrer e tudo. E aqui a gente vai ter o Bushman de volta numa tema muito maluca, que eu confesso que eu já esqueci metade, porque sinceramente o negócio é tosco. Inclusive um comentário aqui, gravei há poucos dias com o Luigi e o Reginaldo lá no Escapistas, um programa falando também do Cavaleiro da Lua. Não sei se já vai estar no ar quando a gente lançar esse aqui, mas o Luigi fez uma observação interessante. Talvez eu esteja dando um spoiler aqui, me desculpe, Luigi, mas ele lembrou que o Bushman parece o Capella, o personagem do Rob Life. É verdade. Que mata o. Inclusive arrancam o rosto dele, né? Aí ele fica com cara de caveira. E aí a gente fica aqui. Igual o Capella. E aí a gente comenta até no programa como. Será que essa não é mais uma referência do McFarlane a um gibi da Marvel, né? E aí a Marvel foi e fez justiça também e plagiou o Spawn, fez aquele Night Watch, que o Marcelo adora, é um dos melhores coadjuvantes do Homem-Aranha, né, Marcelo? O grande Night Watch. Ele não, foi traduzido era Night Watch mesmo. Não, né? Mas também é tipo esse gibi do Cavaleiro da Lua aí. Não me lembrar não ajuda em nada a sua vida. Aí depois disso teve uma outra série que é Vengeance of the Moon Knight, que é escrita pelo Greg Hurwitz, que eu lembro dele naquela série Zumbi, né? Ele fez também, eu acho que alguma coisa do Capuz, né? Ô Maurício, você lembra alguma coisa? O nome desse autor não me é estranho. Eu acho que ele fez alguma coisa nesse sentido. Ele é aqueles que sempre tava com um gibi novo na Marvel com um hot take, né? Mas nada nunca emplacava, não. Ele fez algumas coisas pra DC também. Ele fez aquele Full Killer, né? Que é aquele personagem aqui que... Matador de Idiotas, né? Isso, Matador de Idiotas, isso. Isso é da Marvel também. Fez algumas coisas do Wolverine também, que ia ser o novo desenhista, o novo escritor sensação do Wolverine, mas nunca emplacou. Fez alguma coisa, acho que de Vingadores mesmo, mas nunca deu muito certo não. Ele tem uns créditos de TV também, eu nem sabia, tô vendo isso aqui agora. Mas não é ninguém muito lembrável, não. E foi na mesma época que ele acabou aparecendo ali em algumas edições. Ele fez parte do elenco do Secret Avengers, né? Que era escrito pelo Warren Ellis, que futuramente faz o revival do título dele. Inclusive aí em Vingadores Secretos, né? Que inclusive saiu aqui tanto pela Panini quanto pela Salvat, o primeiro arco, né? Que é bem legal, é bem divertido. E é aqui que o Ellis propõe que o Cavaleiro da Lua use roupas mais normais, né? E é quando aparece ali aquele visual do Senhor Lua, como a Panini traduziu. Isso. Mas antes do Warren Ellis assumir o título, tivemos uma série que, quando foi anunciada, o hype foi lá em cima e acabou flopando de maneira maravilhosa, que foi o Cavaleiro da Lua do Brian Michael Bendis com o Alex Maleev, que era a primeira colaboração dos dois depois que eles saíram do Demolidor, né? Então tava todo mundo esperando, ansioso para ler, só que, né, acabou sendo, o pessoal não gosta. Para mim, eu acho ele um excelente gibi ruim,
né? Ele acaba sendo tão ruim que eu acabo me divertindo, que ele, inexplicavelmente, o Cavaleiro da Lua começa a imitar o Homem-Aranha, o Capitão América e o Wolverine, né? E não tem explicação nenhuma para isso, a não ser a loucura do personagem. A loucura é do Bendis, né? E porque tanto o Bendis quanto o Maliv estavam ali só pagando boleto, né? Não, o Bendis fez aí o que ele faria algum tempo depois com o Guardiões da Galáxia, que é pegar o título sem nunca ter lido nada que saiu antes daquilo, né? Sem conhecer os personagens e partir do zero ali. Em que pese haja algum mérito nisso, se você quer fazer uma abordagem completamente diferente. Quando você vai fazer isso dentro do universo, dentro da canologia, mesmo que seja um boot de leve assim na coisa, vá conhecer primeiro o que é que tem de antes, o que é que tem de bom, o que é que você pode ligar com o resto do universo e tudo mais. Mas o Bendis faz assim: ah, não, o Cavaleiro da Lua é maluco, então ele pega a personalidade que ele quiser, né? Ele só leu isso, né? As primeiras linhas do Wikipedia dizendo que Cavaleiro da Lua tem várias personalidades, ele é esquizofrênico. Então ele vai ser um vingador esquizofrênico. Aí ele fica canalizando e conversando, né, com o Capitão América, o Wolverine e o Aranha de uma forma bizarra. Aquilo é muito ruim. Eu não acredito que eu ainda comprei aqueles 2 volumes que a Panini lançou aqui na época. Eu não só comprei, como eu ainda tenho aqui. E eu ainda reafirmo que é bem divertido. Eu me desfiz daquilo. Aff. Bom, depois disso, aí já na Marvel Now, né, teve lançado o volume 7 do Cavaleiro da Lua, e aí sim, escrito pelo Warren Ellis e desenhado pelo Declan Shalvey, e aí aqui o Ellis já estava naquela vibe de pegar um título, lançar, ficar só o primeiro arco e partir para outra, né? Ele fez isso com alguns títulos, né? Fez com Thunderbolts, depois fez aqui com Cavaleiro da Lua em outros títulos ele fez a mesma coisa. E aí aqui foi quando o personagem voltou a ter algum destaque na Marvel, não foi, Marcelo? Em março de 2014, né, a iniciativa Marvel Now, que inclusive era uma época em que a Marvel, milhares de iniciativas de recomeçar, lançou essa revista do Cavaleiro da Lua, que teve 6 edições escritas pelo Warren Ellis e desenhadas pelo Declan Shalvey. É a mesma dupla de uma série da Image, né, muito boa, chamada Injection, história de ficção que sai de vez em quando. 6, eu li o primeiro encadernado e gosto bastante. É uma série autoral dos dois, né? E aí no Cavaleiro da Lua eles fazem uma espécie de da Image, né? Porque são histórias mais fechadas, ainda que haja um arco principal, mas elas são contidas. É sempre o Cavaleiro da Lua lidando com algum tipo de ameaça, de crime, mistério. Ele está muito próximo de um certo batmanismo ali, mais do que muito tempo, né? Ele ajuda a polícia, ele é um consultor e ele usa aquela roupa que a gente já viu por fotos, vai aparecer na série também, que é um terninho todo elegante, passa a atender como Mr. Knight. E é interessante também o jeito que o Ellis usa, com aquele jeito dele minimalista, né? Essas questões das várias personalidades. Ele vai reconectar de novo as coisas da origem do Cavaleiro da Lua. Eu nem se eu me lembro exatamente o que ele faz, mas basicamente ele indica Mark Spector teve o cérebro afetado pelo Khonshu e por isso ele de personalidades. E os desenhos do Declan Shalvey eu particularmente acho incríveis nessa fase, nessas sessões. Ele trabalha graficamente a página de um jeito. E o Ellis está naquela pegada, como o Marcos lembrou, além de fazer arcos pequenos, com poucos diálogos e muita ação, né? Muito movimento e muito dinamismo na página. Então, são histórias que você lê de uma sentada e depois eu, pelo menos, volto para ficar olhando com mais atenção, porque é muito bom, é muito bonito e é realmente... Enfim, daria uma série só essas 6 edições aí, eu acho que vão usar bastante. O Warren Ellis falou recentemente na newsletter que ele tem, né, que ele ficou muito orgulhoso de ver o Cavaleiro da Lua dele na série, né, é uma maneira delicada de dizer, legal que estão usando, mas eu não vou receber nada por isso. E disse que cada uma das edições que ele fez, né, das 6, homenageava uma edição do Doug Moench, da série original.
Então é uma espécie de espelhamento. Se a gente buscar as referências, ele reconta as histórias ao modo Warren Ellis a partir dos originais do Doug Moench, da mensal que a gente já comentou. E eu tenho um amigo que é quadrinista também, o Pablo Casado, que é autor lá do Maiara e Annabelle, que ele é muito fã do Warren Ellis, e ele falava que nessa época o Ellis usava essas séries que ele fazia para Marvel para poder pegar depois os desenhistas para fazer as coisas autorais dele, né, para editoras independentes, né, que ele pegava todos esses desenhistas que faziam esses arcos com ele nas séries no mainstream para poder fazer os arcos dele as revistas dele independente por outras editoras. O Tom King já é mais esperto, né? Ele viu que os desenhistas fizeram com outros autores, aí chama para trabalhar com ele. Ele não perde o tempo escrevendo o que ele não quer. Inclusive, um desenhista que está trabalhando agora com Tom King foi o que desenhou o segundo arco, né, desse volume, escrito pelo Brian Wood, que é o Greg Smallwood, né, Maurício? É o Greg Pau Pequeno. Meu Deus do céu. Ai, Rapaz, ai. E depois do Greg Pau Pequeno, ainda teve o cu de bunda depois, né? Nosso amigo Cullen Boom. campeão. Nossa. O cu de bunda é pra lua. E com isso encerramos o Pilha de Gibis de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. É o pilha da quinta série. Pilha da Lua. E aí, o volume 8, que aí é no All New, All Different Marvel, né? Toda nova, toda diferente, é já com o Jeff Lemire e novamente com o Greg Smallwood, né? Eles fizeram o volume 8 e aqui eles pegam justamente o Lemire ele usa muito todo esse aspecto psicológico, né, do personagem. Quase todo o volume se passa dentro de um manicômio, né? As coisas, a gente não sabe se as coisas estão acontecendo mesmo ou se tudo aquilo está acontecendo dentro da cabeça do Spector, né? Todos aqueles personagens que aparecem, aí aparece todas as personalidades dele, aparece todos esses coadjuvantes que a gente falou, aparece o Khonshu também, então ele sai e aí a cidade se torna uma cidade egípcia, né, com um monte de pirâmide, deserto, e aí ele explora muito essa faceta psicológica do personagem, né? Assim, só pra voltar um pouquinho antes aqui, a gente tem o Ellis fazendo esse van curto aí, mas que realmente redefiniu o personagem, despertou o interesse de muita gente pro personagem, pelo peso do Ellis e pela abordagem que é muito boa, de fato. Que acha que esse Jubi, ele só não é irretocável porque ele é curto. A gente merecia pelo menos mais umas 6 edições ali daquilo. É mais ou menos na pegada do Frequência Global, né? Histórias fechadinhas, missões mesmo assim, especialidades. Então, o Ellis também não inventa demais. Tem conceitos legais ali. Gosto da coisa do Mr. Knight. Gosto do que ele acrescenta ali, né? Que ele é o protetor dos viajantes da noite. Que é uma coisa que é falada aqui e ali ao longo dos anos, mas ele faz isso de uma forma muito mais concentrada, né, no personagem, acaba se tornando um traço mesmo de personalidade a partir dali, algo a ser explorado, inclusive no run atual, vou falar dele mais adiante. E aí a gente tem uma queda, né? O Brian Wood já faz alguma coisa mais abaixo, mais aventuresco, menos conceitual, assim, mas é legal, sim. E o Cullen Bunn desce mais um degrauzinho e faz algumas histórias divertidas, bem desenhadas também. Acho que o Smallwood volta para uma edição, pelo menos, disso aí, se não estou enganado. Mas o Gibi acaba sendo cancelado, né? Na edição 14, aí o Bunn faz a última edição dele e a gente vê o Cavaleiro da Lua sumindo, assim, salvou o dia, né? Salvou as pessoas lá, elas estão saindo de um prédio que teve a ação. Ainda são histórias fechadas, o que eu acho muito legal. Acaba que você pega um gibizinho e lê as 22 páginas e tá satisfatório, não precisa também
marcar todos os detalhes para entender a história seguinte e tudo mais. E aí a gente vê ele saindo nos braços do Khonshu, né, ferido, e dizendo assim, vamos, eu vou cuidar de você, algo assim. A gente tem um hiato de alguns meses aí, não chega a ser um ano. E quando a gente volta para a história, que é quando o Lemmy lança o seu título aí, não temos uma explicação grande, mas a gente já vê o Mark Spector acordando nesse hospício, né? Uma médica lá tentando explicar para ele que toda a vida dele como Cavaleiro da Lua é mentira, e ele precisa tomar eletrochoque, tomar remédios para ficar dopado e tudo mais, e parece que o subconsciente ou a realidade está tentando tirar ele dessa pseudo-realidade aí, através desses personagens, né? A Marlene tá lá super dopada, eu acho que ela só vai falar alguma coisa coerente na última edição do primeiro arco. A Jena, essa dona do bar, também tá lá. Só quer voltar pro bar dela e encontrar os filhos de novo, né? Sempre a fixação dela com os filhos. E o Crowley, que é o único que ajuda ele de verdade, porque ele consegue ver, né? Tem umas cenas, é uma coisa meio de pesadelo às vezes. A arte do Smallwood ajuda bastante nisso. A forma como desenha o cavaleiro, né? Sempre que ele tá vestido de branco, é um branco mesmo, sem sombra, sem nada. Até o traço do Smallwood é mais uma coisa parecendo um lápis de cera do que um preto sólido para definir as formas do personagem. E a série toda vai seguindo nesse conceito de a gente não sabe se é real ou se é maluquice da cabeça dele, se o Chu tá mesmo ali fazendo aquilo com ele pra fazer enfim, o plano dele lá, né, de dominar essa existência. Até que chega o segundo arco, que dá uma caída bem grande, assim, e no terceiro ele recupera de uma forma muito interessante, e o final da história foi as 3 últimas páginas, assim, 2 páginas. Eu acho esse um run muito legal do personagem. Essa eu fiz questão de manter aqui o físicozinho da Panini, apesar de um ou outro erro aí do nosso querido editor. E você, Marcelo, você chegou a ler alguma coisa desse run do Lemmy? Eu li, se eu não estiver enganado, os 2 primeiros volumes. Não me pegou muito, não. Eu achei que. É aquela história, né? Eu não gosto muito do Mir nas mensais de heróis na Marvel. Eu peguei pra ler esse, parei no segundo. Peguei pra ler o Gavião Arqueiro, parei no segundo. É isso, eu não sei. Eu tenho a impressão de que ele bota uns estagiários as mensais, enquanto dos autorais, sabe? E aí os autorais tem uns bons, tem tanto, mas pelo menos essas dele regular de herói nunca me encantaram. Então eu larguei isso, me interessei em continuar lendo. Aí concordo com o que vocês falaram. Até legal, manicômio, os desenhos são incríveis, as capas do branco, ficava bem impressionado visualmente, mas a história em si é muito apego não. Eu vou confessar pra vocês, eu acho muito, o Cavaleiro da Lua é um baita do personagem e eu acho que ele é um privilegiado dentro da linha B da Marvel. Olha só, ele já trabalhou com grandes autores, né? Mesmo autores que não foram tão bem com ele, são autores respeitados, né? O próprio Jeff Lemire, o Brian Michael Bendis, aí tem o Warren Ellis, top de linha, né? Enfim, é um personagem bem tratado, mas ao mesmo tempo eu tenho a impressão de há dificuldades deles criarem novas habilidades para o Cavaleiro da Lua. Fica tudo do lado do etc, né? E aí chega nos delírios do Jason Aaron, né? Que o Maurício já comentou, de aí o Khonshu viram dominação mundial e tal. E aí é por isso que o Warren Ellis, pra mim, se destaca tanto, porque ele realmente remonta as raízes lá do. Sem querer parecer um velho, né? Ele remonta as raízes do Doug Moench, que era essa pegada mais urbana, mais Batman de segunda linha, né? Não tão inteligente, como vocês falaram, mas muito ativo, né? Um personagem vibrante. Então eu tenho a impressão de que ele fica trafegando o personagem vibrante e o personagem problemático. Eu gosto dessa parte dele ser problemático mesmo, mas tanto que a gente vê, o próprio Ellis faz isso nos Vingadores Secretos, e a gente tem algumas outras interações, principalmente mais recentes, que ninguém quer chegar muito perto do Cavaleiro da Lua, porque você diz, cuidado, é o doido aí. Esse é o Tonho da Lua, né? O doidão aí chegando e tudo mais. E aí ele ainda tá queimado agora com os outros heróis por conta da coisa do que aconteceu lá com os Vingadores e tudo mais, que é um triunfo legal até do escritor atual, que é o Jed MacKay, que eu já declarei aqui quanto eu sou fã dele. E então a gente fica com essa falta de equilíbrio mesmo. Como eu falei, eu não gosto quando pega só um aspecto do personagem e tenta desenvolver. Aí também vem uma questão dos personagens B e C, né? Que todo mundo quer fazer o personagem, a versão definitiva do personagem. Aí vem pretensão demais e estraga a diversão da coisa. Bom, e pra gente finalizar, Maurício, como está o Cavaleiro da Lua hoje lá nos Estados Unidos? Rapaz, tá bem, viu? Tá bem, eu tô acompanhando a mensal atual dele. Botei em dias
a mensal essa semana até. E tá legal porque o Jed McKay tá fazendo uma coisa muito interessante de tentar esse equilíbrio, né? Ele continua um personagem urbano, ele tem uma missão, né? Uma missão mesmo, não é uma igreja, é uma missão na qual ele recebe os viajantes da noite. Ele tem alguns secundários lá que são vampiros, foram transformados contra a vontade, que é uma história lá do primeiro arco. Então ele pega esses jovens que moravam na rua e viraram vampiro, bota para trabalhar para ele. Ele tá ajudando as pessoas ainda, tem essa coisa meio episódica do Senhor Lua, que é como a Panini traduziu aqui, né, o Mr. Knight, ajudar as pessoas e se meter em algumas confusões. Tem uma subtrama aí que também tá vindo aí dos Vingadores, dessa treta toda, que o Pantera Negra tá desconfiado do Cavaleiro da Lua, que ele pode fazer ainda, apesar da conexão dele tá meio avariada aí no final do arco lá, em que ele trai o Khonshu. E aí o Pantera bota a Tigresa pra parceira dele, né? Chegou a rolar quase ali uma fé na época dos Vingadores da Costa Oeste, pra espionar ele não tá sem saber de nada disso, na verdade, mas está sendo espionado lá. E o McKay tá fazendo um trabalho legal ali dessa parte do tudo mais. Aparece um segundo avatar do Khonshu, que é o Hunter's Moon, Lua de Caçador, ao pé da letra, que é um cara que é médico, vai atrás do Cavaleiro da Lua primeiro pra puni-lo, né, por ter traído, e aí depois ele assume um meio de antagonista, meio de aliado inesperado ali em alguns momentos. E tá legal a história, inclusive tem um tie ali com o Devil's Reign, né, que é o arco, o evento do Demolidor, o Rei do Crime. O Rei do Crime criminaliza todos os heróis em Nova York, porque ele é prefeito de Nova York agora. Então é meio que uma mini guerra civil aí, mas de heróis contra... E o Cavaleiro da Lua é preso. Quando ele chega na prisão, os heróis que estão presos com ele, parte do Quarteto Fantástico e tudo mais, não quer nem conversa com ele. Ele vai dar o jeito dele lá e bate em todo mundo, sai na pancadaria com todo mundo, e acaba que ninguém encosta nele também, porque diz assim, esse é só um doido, vamos matar ele porque ele prendeu alguns. E isso ele não deixa isso acontecer, não. É uma edição bem legal mesmo, assim. Sabe aquele gibi que você pega assim, vou ver esse lace tie bosta aqui, só por amor à camisa mesmo, e acaba se divertindo. O McKay tem feito isso. Aliás, o Jed McKay, Marcelo, não sei se você vai lembrar do nome dele, mas está fazendo Lembro, várias muito. historinhas aí do Sim, Aranha sim. hoje. E Sim. desde o Aranha Ele é Verso, aquele desde o típico Aranha Verso, trabalhador de chão de ele fábrica ali. ele tá sem O aparecer homem muito, tava trabalha. sem aparecer muito, mas É. agora ele tá conseguindo espaço aí, tá escrevendo a Gata Negra, tá escrevendo a mensal do Cavaleiro da Lua, um tainzinho aqui e ali. Eu queria ver ele fazendo mais coisas na Marvel também. Não muita Ele é coisa aquele ao mesmo tipo tempo, autor mas que a gente lê muita história dele, mas depois não lembra E qual aí era. quando você vê ele estourar, quando você vê ele estourar num título assim, que aí você pesquisa o nome dele, você vê, ele escreveu essa história aqui. Foi assim que eu descobri que ele escreveu algumas coisas do Aranha Verso, inclusive várias historinhas ali periféricas, né, do aquele Edge of Spider-Geddon, o Aranha-Geddon e tudo mais. Aquilo é muito divertido, tem umas historinhas muito legais e tá lá o nomezinho dele. E quando você volta pra ler, diz, rapaz, esse cara é bom. Bom, eu acho que é isso, né? Vamos para finalizar bem rapidinho. Expectativas para a série, Marcelo Miranda. Que seja boa, né? Tá vendo? Ó? É por isso que você é o presidente dos cinéfilos. Por conta Sintético. dessas. É por isso. Vão ser só 6 episódios, então é menos chance deles fazerem muita coisa ruim. Mas eu não vi trailer, eu parei de ver trailer de coisas que eu quero ver, então eu não vi nenhum trailer, eu não sei nada, não sei como ele se mexe, só vi fotos e não sei também a pegada da trama, nada demais. Então eu tô curioso, virgão ali, animadinho. E você, Maurício Dantas? A princípio eu não tava muito animado, não. Confesso, eu achei que ia ser aquelas séries que o personagem fica maluco a série toda tentando entender quem ele é, aí no último capítulo ele usa a roupa, finalmente, sabe? Mas alguns trailers mais recentes saíram mostrando que não é isso, não, ao contrário. Parece que ele vai começar ali com o Steven Grant tentando descobrir que ele é o Mark Spector, o Lockley, o Capua e tudo mais. Então parece ser bem loucaço. Eu gosto do Oscar Isaacs, gosto do Cavaleiro da Lua e acho que a gente pode ver aí um direcionamento para esses personagens B mais interessante, né? Eu vi hoje uma notícia, a gente está gravando aqui, eu vi uma notícia que uma segunda temporada
tá meio que engatilhada, mas estão aguardando aí os números e as reações dessa primeira. Tomara que seja boa mesmo pra gente ter mais coisa. Quem sabe até adapta aí, né, arcos clássicos e leva o Capela pra TV antes que o Liefeld consiga. Vamos ver, né? Porque dessas séries da Marvel é a única ou melhor, as únicas que tem confirmada a segunda temporada é Loki e a animação do What If, né? Então, vamos ver se Cavaleiro da Lua vai por esse mesmo caminho. Então é isso, pessoal. Depois vocês contem aí pra gente nas nossas redes sociais se vocês gostam do personagem, o que vocês estão esperando da série, se vocês vão acompanhar e tudo mais. Muito obrigado, viu, Maurício Dantas? Obrigado, eu quero dizer que eu precisei reunir muita coragem para fazer essa referência a Sailor Moon na abertura do programa. E não podia deixar de falar do Dãozinho, né? Então juntei as duas coisas. Meu presidente, até a próxima. Até breve e boa sorte aí com seu mercenário de 50 guerras latinas. Olha aí. Então é isso, pessoal. Até a próxima edição do Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br